Como pode acontecer a manifestação do HPV no órgão genital masculino? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber como que pode acontecer a manifestação do HPV no órgão genital masculino. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes que ficam preocupados com a presença de poder ter um HPV na região do seu pênis, eles querem saber se existe alguma característica, se existe alguma manifestação que possa identificar de maneira certeira que realmente existe a presença desse vírus ali. O que a gente sabe é que o espectro, as manifestações da presença do HPV são diversas e muitas vezes é até mesmo difícil à primeira vista você saber realmente se aquela determinada manifestação que está acontecendo é responsável, tenha sido causada pela presença do HPV. O que a gente sabe que na grande parte dos casos acontece? Na grande parte das vezes, a presença do HPV na região genital peniana é assintomática, é isso mesmo. O vírus, ele fica ali quietinho, de maneira que o paciente não perceba nada e muitas vezes esse paciente só vai descobrir que possa ter algum HPV no seu órgão genital quando eventualmente a sua namorada, a sua esposa foi realizar um exame preventivo para o câncer de colo de útero e apareceu uma alteração que fez com que esse homem viesse procurar o urologista para sabermos o que estaria acontecendo nessa situação. Na boa parte das vezes, o que acontece? O paciente vem até nós e a gente pergunta para ele se ele teve alguma queixa e ele nega ter tido qualquer tipo de ocorrência no órgão genital. E a gente realiza um exame chamado de captura por PCR para ver a presença desse HPV e muitas vezes a gente encontra esse HPV no órgão genital desse homem sem que ele tenha apresentado nenhuma manifestação nesse caso. Então, a presença do HPV na grande parte que está no órgão genital, ela não costuma causar nenhum tipo de sintomatologia nesse paciente e o paciente, na maior parte das vezes, nem sabe que tem o vírus de HPV no pênis. Como que pode acontecer a outra manifestação da presença do HPV no pênis? Então isso pode acontecer através de infecções subclínicas desse HPV que deixam essa pele do pênis um pouco avermelhada, causando sempre aqueles quadros de irritação na pele do pênis, que nós chamamos de quadros de balanopostites. Isso pode acontecer em alguns pacientes, principalmente naqueles casos que a gente não consegue descobrir uma causa para essa balanopostite. Então você faz a pesquisa de bactérias, faz a pesquisa de fungos, doenças sexualmente transmissíveis e acaba não descobrindo qual que é o problema que o paciente tem. Então nessas circunstâncias, a presença da infecção pelo HPV pode ser a responsável pela presença desse vermelhidão que causa essa irritação crônica, causando essa balanopostite na pele do pênis desse homem. Outra manifestação que nós sempre devemos considerar são as presenças daqueles pontinhos vermelhos, aquelas irritações crônicas que acontecem ao longo período de tempo, que são pontos avermelhados que acontecem de maneira assim esparsa na região do pênis. Então acontece um ponto aqui, um ponto ali, um ponto ali, que a gente também às vezes incomoda um paciente, pode causar desconforto e a gente nunca consegue descobrir uma causa para esse problema.
problema. Então esses pontos vermelhos às vezes também podem ser pequenas áreas esbranquiçadas, pequenas manchas que surjam no órgão genital desse homem. Então a gente sabe que essas lesões que a gente faz o tratamento e elas acabam não melhorando, elas persistem por mais de 6, 10 semanas, elas necessitam serem feitas uma biópsia, elas necessitam ser biopsiadas. Por quê? Existem algumas lesões pré-cancerosas que são causadas pelo HPV, que são as responsáveis pelo surgimento dessas manchas avermelhadas, esbranquiçadas em alguns pontos do pênis. E por isso que também a manifestação do HPV pode ser essas pequenas manchas que em casos mais sérios podem ser lesões pré-cancerosas causadoras de câncer no pênis. E a manifestação talvez a mais comum e mais conhecida é o surgimento da verruga, que é aquele couve-flor que surge no órgão genital do homem. Então essas verrugas, elas podem adquirir diversos tamanhos, de pequenas verrugas quase minúsculas, quase microscópicas, até atingir dimensões enormes e serem agrupadas atingindo grande parte do órgão genital. Então existem às vezes verrugas por todo o pênis, às vezes aqui na região do monte púbico, que é naquela parte daquela gordurinha que tem na parte de baixo da barriga, que fica em cima do osso ali da pelve. Então às vezes os pacientes eles podem ter essas verrugas, essas lesões por HPV espalhadas por toda a região do pênis. E muitas vezes essa região, que o buraquinho do xixi, pode ter dentro dele também a presença dessas verrugas genitais. E a verruga genital não precisa ser parecida com a coloração da pele que você tem. Muitas vezes essas verrugas podem ser até mesmo escurecidas, serem de coloração até mesmo acastanhada, puxar para um preto, porque geralmente elas podem também causar uma alteração da sua coloração, principalmente nessa região genital. E em muitos casos essas verrugas também elas podem até mesmo sangrar, elas podem até mesmo ficarem de um tamanho muito grande e necessitam ser tratadas nesse caso. Então, essa talvez seja a manifestação mais conhecida, seja a manifestação estética mais preocupante do que o paciente observe quando tem uma infecção por HPV, mas que, se tratada de maneira correta, a gente consegue manejar muito bem, a gente consegue eliminar essas verrugas de maneira bem apropriada. Então, como você viu, são diversas as manifestações que o HPV pode dar no pênis, desde um quadro de inflamação crônica chamado de bala no post-it até o surgimento de verrugas genitais. Por isso que suspeitar sempre da presença do HPV naquelas lesões que você trata e não melhoram é extremamente importante para diagnosticarmos esse tipo de vírus. Porque a gente sabe que algumas doenças que o HPV causa podem ser lesões pré-cancerosas que, se não tratadas adequadamente, podem fazer com que o paciente venha apresentar um câncer de pênis no futuro, na pele do seu pênis. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.